Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Mano, o Rick Sanchez está no meio de um colapso emocional há várias décadas, mas o seu passado trágico não pode ser usado como desculpa para o seu comportamento o tempo todo. Ele pode até ser o protagonista de Rick and Morty, mas age como um clássico vilão em pelo menos metade do tempo. Por outro lado, a série nos mostrou momentos em que nós vemos um lado mais coração do Rick. Claro, o Rick fez coisas terríveis para incontáveis formas de vidas no universo, mas a compaixão não o deixou totalmente. E apesar da sua insistência no niilismo, temos visto, principalmente nas últimas temporadas, que o Rick tem um coração mole lá no fundo. Então hoje eu separei para vocês 12 momentos em que o Rick ganhou o nosso respeito, seja por ter empatia com alguém, ou por colocar outra pessoa à sua frente, ou simplesmente por mostrar que ele também é capaz de ter sentimentos bons e amar. Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Mano, você é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito? Se sim, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar um likezão aí para dar aquela força e ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui para vocês, fechou? Se inscreve aí! A conturbada relação de Rick e Tony. Cara, o episódio 2 da quarta temporada é um dos mais introspectivos do Rick, em que a gente vê grande parte de sua intimidade, onde descobrimos que ele é um cagador tímido e ele separou um planeta só para que ele pudesse cagar em paz. Acontece que no decorrer do episódio, ele acaba descobrindo que um outro ser invadiu seu santuário de fazer cocô, e tudo isso se desenvolve numa briga muito mais psicológica e emocional do que física entre o Rick e o Tommy, que na verdade quer a amizade do Rick, que é um cara tão sozinho quanto ele, que eles têm mais coisas em comum do que o Rick imagina. Não use sua esposa morta como desculpa. Você cagou na minha privada porque não sabe o seu lugar. E o seu lugar não é nada. Por mais que o Rick não admita e tente fugir dessa nova relação que estava se formando, no final, quando ele descobre a morte do personagem, a gente vê o quão triste ele fica, a ponto dele ir até o funeral e dar 5 bilhões para o pai do Tommy, né, na moeda corrente. Depois ele manda ele se fuder ali porque ele disse que ele não era amigo dele. E a gente vê aquele final super triste do Rick sentado sozinho com todos aqueles hologramas, onde ele se torna o rei da merda. Olha ele aí, é o nosso cara. Aproveite para usar ela sozinho enquanto tá sentado aí, pensando como ninguém quer ficar perto de você e como você estragou a sua vida. O apego com Noob Noob. No episódio dos heróis disfuncionais, os Vindicators, lá da terceira temporada, nós vemos que o Rick tá puto daquela situação toda, porque ele não respeita os heróis, ele não quer ir nessa aventura com o Morty, que tá todo empolgado. Mas um personagem que faz parte da famigerada equipe de heróis chama muito a atenção do Rick, e ele acaba se apegando demais, como a gente vê ao final do episódio. É o Noob Noob, que faz a limpeza ali e é como se fosse um mascote da equipe. Vemos o Rick ficar muito feliz porque em alguns momentos o Noob Noob acaba entendendo as piadas e as sacadas do Rick, e no final, quando a gente vê que o Rick bebeu demais e fez todo aquele lance de jogos mortais ali com os heróis, a gente vê que o final todo é uma declaração de amizade e admiração pelo Noob Noob, feito pelo Rick sincero bêbado. A hora, quer dizer, ele é uma besta e eles também são. Mas você é diferente, Noob Noob. Filho de uma égua! Você é massa pra caralho e você é inteligente. Aposto que a gente pode sair por aí, os cambal. O encontro com o Rei Jujuba. O horrível e traumatizante encontro do Morty com o Rei Jujuba afeta demais o nosso Mortyzinho. E mano, essa é uma das cenas mais pesadas da história de Rick and Morty. Até porque no começo, o Morty acha que a entidade está querendo ajudar ele, porque ele chega ali todo legal, todo simpático, com papo sobre as aventuras com o Morty, até demonstrar suas verdadeiras intenções. E vemos então aquela cena incômoda, no qual felizmente o Morty consegue se livrar ali, dando uma surra no Rei Jelly Bean, no Rei Jujuba, e ele sai, e a gente vê que o Rick já acompanha com os olhos e se liga no que está acontecendo desde o começo. Então a gente vê que eles deixam lá o dinheiro para a vila, o Rick sendo legal com o Morty, e eles resolvem ir embora com o portal, e depois a gente vê que aquele Rei Jujuba era na verdade o rei daquela vila pequenininha, e a gente acha que vai acabar assim, só que aparece o braço do Rick pelo portal, destruindo o Rei Jujuba. Ele vingou o seu neto, mesmo que o Morty não saiba. Então a gente vê uma das atitudes mais legais do Rick em toda a série. Rick salva os Mortys escravos na cidadela.
Bom, você se lembra do colapso da Cidadela, quando o Evil Mori utiliza toda a energia, né, o líquido de portal, para fazer um buraco na curva finita central e escapar dela. Com isso, grande parte da Cidadela vai se destruindo, muitos Ricks e Moris morrem ali, e a gente vê que o nosso Rick C-137 e o nosso Mori estão indo para aquele metrô, aquele trem ali, que leva para aquela parte da Cidadela em que eles conseguem desacoplar e fugir. Aqui a gente vê uma cena legal, não típica do nosso Rick, que ele deixa vários daqueles Moris que eram escravos lá embaixo no plano do Evil Mori entrarem no trem antes que ele entra para poderem fugir. Para mim essa cena é um símbolo da mudança do Rick, principalmente do final da quarta temporada até essa quinta. Principalmente do final da quarta temporada até esse final da quinta temporada agora, em que a gente descobre sobre o passado dele, em que várias outras coisas acontecem e a gente vê que o Rick está evoluindo e se apegando cada vez mais à família. Rick e Summer vencem o diabo. O Rick... Rick fica muito irritado quando descobre que a Summer está trabalhando pro Lucius Needful, que é um alter ego, um pseudônimo do próprio diabo. E o Rick então tenta sabotar o negócio ali do Needful Things, que ele entrega de graça em troco de consequências nas pessoas que compram, fazendo aquele aparelho que tira toda a mágica, as maldições dos objetos. A gente vê que a Summer acaba ficando do lado do Needful, né? Mas no final ele dá um pé na bunda dela quando ele monta uma plataforma que faz muito sucesso, e eles ainda fazem uma referência ao Mark Zuckerberg e todo aquele rolo lá com o Facebook. Com isso, o normal seria esperar que o Rick ficasse puto com a Summer e cagasse pra ela, só que como a gente vê, ele fica com dó e eles começam a malhar ali, se tornar grandão, pra no final encontrar o Sr. Needful e dar uma surra nele numa espécie de conferência em que ele estava palestrando na frente de todo o público. Rick, Summer? E eles começam a bater ali em pessoas que fazem maldades, inclusive os nazis. Enfim, é um ato que finalmente traz de novo um sorriso pro rosto da Summer. Cara, por mais que ele negue, os relacionamentos do Rick estão no centro da sua personalidade. Ou em outras palavras, ele tá emocionalmente ligado a outras pessoas. O resgate do pessoa-pássaro. Bird Person é um dos melhores e dos mais antigos amigos do Rick, e por isso o Rick fica tão devastado quando ele é morto no seu casamento e revivido como Phoenix Person. E depois de muita espera e muita especulação, nós tivemos um episódio que mostrou boa parte do passado do Rick como pessoa-pássaro, num resgate incrível que o Rick fez, arriscando a sua vida para poder salvar um amigo dentro da sua própria mente, no que foi um dos melhores episódios já feitos em Rick and Morty até hoje. Ainda a gente conheceu um personagem incrível, que é aquele Rick jovem, que é sensacional. Você curte ele também? Deixa aqui nos comentários. Rick saudável sacrifica uma vida inteira de paz. Rick e Morty se desestressam em um dos melhores spas da galáxia, onde as suas toxinas cognitivas são extraídas e descartadas. Pois é, mano, esse episódio em que o Rick tóxico tá puto por causa que foi descoberta a traição dele ali pelo Rick saudável, e ele descobre uma forma de virar a mesa em sua contraparte desintoxicada. No final, no entanto, é o Rick saudável que sacrifica sua existência pacífica, se fundindo com o Rick tóxico e consequentemente salvando o mundo de um pesadelo bastante nojento e viscoso. Por outro lado, o Morty saudável foge e vive a sua melhor vida até que o Rick e a Jessica o encontrem. Pois é, mano, por mais que pareça que o Rick tenha sido cuzão com o Morty, ele acabou pensando no coletivo, né? Uma coisa que não é tão comum assim do Rick. O hit musical do Rick que salvou o planeta. Um Cromulon exige a participação da Terra em seu concurso musical, com a primeira rodada ocorrendo no Sistema Solar. Esse é o episódio das cabeças gigantes, aquela raça alienígena gigantesca que faz um reality shows de planetas apresentando a sua melhor música. Eu adoro esse episódio. Fica tranquileba, fica tranquileba. Mas é o suficiente para que a Terra seja transportada para um outro sistema solar, provavelmente em outra galáxia, onde uma plateia de Cromulons está assistindo eles. E a gente vê que o general dos Estados Unidos tenta jogar bombas e arma nuclear e explodir tudo, e não dá certo. E quando a Terra está para ser destruída, a gente vê o Ice-T salvando tudo, pegando a energia daquela arma que ia destruir a Terra, e o Rick acaba criando mais uma música que vence o concurso e salva o planeta inteiro.
Então, apesar dele estar só se divertindo, ele estava sim preocupado em salvar o planeta naquela dimensão em que ele está vivendo com seu neto e família. Rick dá o colar do tempo para o Morty. No primeiro episódio da segunda temporada, Rick e os seus netos pausam o tempo por tanto tempo que suas essências são divididas em várias linhas do tempo, cujo número continua aumentando com cada incerteza. Então o guarda do tempo chega e oferece a eles colares do tempo para que eles possam estabilizar tudo e voltar para o seu tempo regular. No entanto, um dos 64, Rick se sacrifica para salvar o seu Morty do vazio do tempo, mostrando o quanto ele realmente ama o seu neto. Eu tô tranquilo. Seja bonzinho, Morty. Seja melhor que eu. E aqui a gente tem uma das cenas mais engraçadas, quando o Rick acaba até apelando pra Deus ali no momento em que ele acha que ele vai morrer, depois de ter salvado seu neto. Esse é realmente até hoje um dos momentos que o Rick mais demonstrou preocupação com seu neto ao colocar a vida dele em primeiro lugar. Mesmo a gente sabendo que os Mortys são praticamente infinitos pra ele no momento em que ele quiser, é só ele ir lá na cidadela e pegar mais um clone, né? Rick ajuda a Tricia a acabar com o expurgo. O Morty acredita que a Tricia é uma donzela em perigo, uma mulher, ou felina, indefesa, presa em um expurgo planetário. Ela imediatamente trai os heróis e rouba suas armas e carro. E esse é o episódio que faz referência ao expurgo. A gente vê que o Morty tá negando expurgar até o momento em que ele explode, mata o cara que estava ajudando eles e acaba destruindo uma galera em seu caminho, até o Rick ter que apagar ele porque ele tá exagerando e fora de controle. Rick então resolve ajudar a Tricia a derrubar a elite dominante com uma revolução de dança de duas pessoas, no qual eles matam toda a classe rica naquele planeta, que é quem organiza o expurgo. Rick se entrega para a Federação Galáctica. Depois que o Pessoa Pássaro é morto em seu próprio casamento, a família foge para um sistema solar distante, onde podem começar de novo. Sentindo culpa por ter feito eles passarem por aquela situação toda e ainda estando com muita raiva pelo seu amigo ter sido assassinado e pelo truque todo que a Tammy tinha feito ali junto com a Federação, ele acaba escutando uma conversa do Jerry com a família, que o faz tomar a decisão de se entregar para a Federação Galáctica e assim poder salvar a sua família, mantê-los ilesos. Rick mantém Morty seguro, na maior parte das vezes. Rick acha tão difícil expressar seus sentimentos pelo Morty que ele vai a extremos para evitar momentos emocionais e crescimentos do personagem. Embora pareça que Rick trata Morty como uma ferramenta descartável, ele se importa imensamente com seu neto e nunca deixa de ajudar sempre que necessário. Infelizmente a gente já viu em vários momentos que o Morty se esforça muito mais para manter a relação boa com seu avô do que o Rick em si. Mas com o passar do tempo e dos episódios e a gente vendo mais aventuras deles, a gente vê o quanto o Rick em vários momentos cuida do Morty, principalmente por a gente saber que ele poderia a qualquer momento trocar esse Morty por um outro, se ele já não fez isso. Mas ele sempre acaba por salvar ele, como por exemplo lá na primeira temporada, no episódio em que ele transformou o mundo todo em Cronenbergs, mas levou o Morty com ele e deixou o resto da família. Que calor! Puta que pariu! Enfim, cara, esses foram os 12 momentos em que eu encontrei que o Rick ganhou o nosso respeito por mostrar-se um pouco mais humano, ou pelo menos por mostrar que ele não é tão frio assim e tem um coração. Tem algum outro momento que você se lembra que o Rick amoleceu e ganhou o nosso respeito por tomar uma atitude legal? Deixa aqui nos comentários, bora trocar uma ideia sobre isso. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui comigo até agora. Galera que tá curtindo, deixando comentário aí, tamo junto, muito obrigado mesmo. Um salve pra vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer.